Olá, pessoal. Primeiramente, muito bom dia aí a todos. Meu nome é Eric Rocha, sou Tech Lead aqui do time de Microsoft 365 na BHS, né? Primeiramente, gostaria de começar agradecendo aí a todos, né, que estão aí nos acompanhando, né? Acompanhando essa série de webinars que a gente está fazendo aí com foco em segurança, nesse universo Microsoft, né? Hoje eu estou aqui com o Henrique Klaus, que ele é arquiteto de soluções Azure aqui na BHS também, né? E queria lembrar, pessoal, que vocês podem interagir conosco aí no chat, tá bom? Caso tenham aí alguma dúvida, queiram comentar alguma coisa, fique à vontade aí para escrever no chat, tá bom? Bom, vamos começar aqui nosso bate-papo, né? Primeiramente, bom dia aí, Henrique, né? Queria começar aí te Dia, fazendo Eric. uma pergunta, cara, que é por que que é importante, né, a gente se preocupar com a identidade hoje em dia, né? Proteção de identidade, cara. Show de bola, Eric. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Espero que todos consigam acompanhar aí o nosso web, o nosso bate-papo aqui até o final. Se não conseguir, vai ter a gravação, ele pode estar assistindo depois, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Então, voltando para a sua pergunta, Eric, vamos voltar um pouco ali no passado, antes do período pré-pandemia, né, que todo o ambiente ali de tecnologia, né, os usuários estavam ali dentro de uma LAN, né, uma rede ali corporativa, Uhum. onde os profissionais ali, a equipe de TI implementava as camadas de segurança, né, então tinha segurança de borda ali, tinha um firewall, tinha uma ferramenta de antivírus, e todos os usuários, eles acessavam os dados corporativos dentro de uma rede controlada, ok? Então, todo mundo estava ali dentro, implementando as camadas de segurança, acessava os dados corporativos e estava tudo certo ali, né? Então, já tinha implementado as Uhum. camadas. Acontece que, durante o período da pandemia, os colaboradores passaram a ir para suas casas para acessarem os dados corporativos, né? Então, já não estava mais no perímetro de rede onde o cara lá do TI implementou as camadas de segurança, né? Então, agora já era uma rede desconhecida, onde o cara não tinha mais controle, né, de como que esse usuário faz para acessar os dados corporativos, né? Aí que surgiu o grande problema, né? Então, é o seguinte, então, a partir desse momento, a identidade tornou-se um novo perímetro de segurança, né? Então, o importante é proteger a identidade para que seja feito o acesso corporativo, né? Você implementar as camadas de segurança para que a identidade faça esse acesso seguro e você esteja protegendo ali todos os seus dados corporativos, ok? Show de Legal. bola. Então, eu vou te devolver uma pergunta, Eric, né? Como que eu protejo aí minhas identidades, né? Será que uma política ali de expiração de senha já é o suficiente, já resolve, já está seguro? Uhum. Legal. O que que acontece, né? É o básico do básico, né? Você ter uma política de senhas fortes, né? E muitas organizações gostam de colocar ali uma política de expiração de senhas, né? Porém, a política de expiração de senha, ela isolada ali, ela já não é muito eficaz, né? Existem estudos, né? Inclusive existe um documento da Microsoft que chama Microsoft Password Guidance. Se você dá um Google aí, você consegue achar o PDF desse documento. E lá tem a citação de um estudo que mostra que a política de expiração de senhas, ela não é eficaz. Por quê? E ela traz mais malefícios do que benefícios para a organização ainda, né? Porque o usuário, quando ele vai trocar a senha, ele simplesmente ou ele vai usar uma senha fraca ou ele vai usar a mesma senha e só altera ali um caractere ou outro. E outro ponto também é que quando uma credencial ela é comprometida, né, ela é explorada, aquele atacante, né, que está acessando ali aquela credencial, ele vai utilizar aquela credencial quase que imediatamente, né, assim que ele conseguir o acesso, ele já vai explorar aquela vulnerabilidade. Então não dá tempo do usuário ficar trocando senha nesse sentido, né? Então, hoje, a recomendação oficial da Microsoft em relação a essa questão de expiração de senhas é colocar para que as senhas dos usuários nunca expirem, tá? Então, se vocês forem acompanhar aí nas documentações da Microsoft, no Security Score do Defender, por exemplo, você vai ver essa recomendação lá. Então, é por onde que a gente começa, né? Nesse caso, o ideal é habilitar o MFA, né? Que é a autenticação multifator. Inclusive, eu quero até apresentar aqui a minha tela, né?
um dado que é bem interessante, né? Esse que eu estou mostrando aqui é o relatório que a Microsoft soltou já há um tempinho, né? O Microsoft Digital Defense Report de 2024, né? E olha só que interessante, né? Aqui diz que mais de 99%, né, dos ataques de identidade são ataques relacionados a senhas, tá? Ou seja, ataques de password spray, né, de tentativa de descoberta de senha, ataques de phishing, né? A gente falou bastante de fiz aqui no último webinar, inclusive, né? Então, só você habilitar o MFA dentro da sua organização já vai te ajudar ali a mitigar esses mais de 99% de ataques, né, de senhas que acontecem aí dentro do Microsoft Entra ID. Então, assim, o início, né, o básico do básico é ativar o MFA para todos os seus administradores, tá? Isso aí é essencial, tem que ter, tá? Mas, se possível, habilitar para todos os usuários também, tá? Não só administradores, porque um usuário com uma conta comprometida pode também gerar problemas, né? O atacante pode tentar fazer algum tipo de engenharia social com outro colaborador, mandar um e-mail falso, enfim. Aí são várias possibilidades, né? Bom, falando de MFA, então, vamos um pouquinho aqui para a parte prática, né? Eu estou aqui com o portal Entra ID aberto aqui no meu ambiente, né? E quando a gente fala de MFA no 365, a gente tem diferentes formas de autenticação, né? De métodos de autenticação que a gente pode habilitar, tá? Então, dentro aqui do Microsoft Entra ID, na parte de proteção aqui, ó, a gente tem os métodos de autenticação e aqui são as nossas políticas onde a gente vai permitir que tipo de métodos a gente vai permitir na nossa organização. O mais comum que a gente vê as organizações utilizando é o método via SMS, né? Que é esse daqui. O método de SMS ele não é muito recomendado porque ele ainda tem algumas brechas de segurança, né? Então, hoje o método mais recomendado é você utilizar no mínimo ali o Microsoft Authenticator, né? Que é o aplicativo da Microsoft para fazer ali o MFA, onde você consegue habilitar inclusive a autenticação sem senha, tá? Que também é um método recomendado, muito legal. E existem outros métodos de autenticação aqui que são mais robustos, como chave de acesso FIDO2 para você fazer ali autenticação com biometria, né? E outros tipos de métodos aqui também, tá? Então, você configura qual é o método que você vai permitir na sua organização, tá? E no caso Agora, do MFA, você tem também diversas formas de você habilitar esse recurso na sua organização, tá? Você pode habilitar ele por um recurso que é chamado padrões de segurança do Entra ID. Vou até voltar aqui na guia de visão geral para mostrar. Aqui em recomendações, aliás, em propriedades, né? E aqui embaixo, na guia aqui embaixo, a gente vai ter essa opçãozinha aqui, ó, dos padrões de segurança, tá? No meu ambiente aqui, ele não vai habilitar para mim, porque eu tenho políticas de acesso condicional, né? Mas para aquelas organizações que não têm licenciamento do Entra ID Premium, né, que não conseguem habilitar ali por conta disso, tem o Entra ID gratuito, vocês podem habilitar os padrões de segurança, ele vai habilitar o MFA para todos os seus administradores e todos os seus usuários, com o método de autenticação do Microsoft Authenticator, tá? Qual que é o ponto negativo aqui? Você não tem liberdade para personalizar essas políticas, tá? Então, você não consegue colocar uma exceção, você não consegue alternar ali o método de autenticação para um SMS, por exemplo, tá? Então, você fica meio que preso nesse sentido. O ponto positivo é que os padrões de segurança, além de habilitar o MFA, ele habilita outras funcionalidades também, como bloqueio de autenticação básica no seu tenant, e sempre que surgir uma novidade, uma recomendação nova da Microsoft, isso vai ser atualizado automaticamente no seu tenant, né? O outro método que a gente tem é aqui na guia de usuários, né? Todos os usuários, que é o MFA por usuário, tá? Esse método aqui, ele fica aqui nesse botãozinho aqui em cima, ó. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir para mim o painel. E qual que é a diferença aqui? Você vai escolher manualmente, né, um por um, quais são os usuários que você vai querer habilitar a autenticação multifator
dentro da sua organização, né, dentro dos seus usuários ali. Então, você consegue escolher qual você quer, qual você não quer. O ponto negativo é que você vai ter ali um esforço a mais de gestão mesmo, né, para você ficar controlando isso manualmente, não é muito legal, né? Deixa eu voltar aqui nos métodos de autenticação. Aqui. Existe também a forma de a gente habilitar o MFA por acesso condicional, mas já vou falar aqui sobre ele. Nesse painel dos métodos de autenticação, a gente tem aqui também a guia de proteção por senhas, né? Ou Password Protection, né? Aí, Henrique, você quer comentar um pouquinho desse recurso, como é que ele funciona? Sim. Bom, esse recurso, pessoal, ele está disponível para quem tem licença P1 e P2 aí, né, do Entra ID, e é um recurso muito interessante, tá? Você eleva o nível de segurança no quesito padrões de senhas que você está habilitando para ser utilizado, tá? Então, você pode trabalhar aí com dois tipos de padrão, tá? Você tem o padrão, que é uma lista global da Microsoft, onde essa lista ali tem várias senhas ali que são senhas conhecidas, né? Então, você bloqueia essas senhas de ser utilizadas no seu ambiente do Active Directory. Ou você também, né, na lista de senhas proibidas personalizadas, está naquele campinho ali que já tem até 3 ali populadas, você pode ir colocando as senhas ali que você vai definir como senhas proibidas de ser utilizado no seu ambiente, tá? Então, isso é bem legal, por exemplo. O nome da corporação você não coloca ali como uma senha personalizada proibida dentro do seu ambiente, né? Então, o usuário não pode colocar não pode definir nenhuma senha que tenha o nome da empresa, né? Isso é bem interessante de ser implementado e para quem tem licença aí P1 e P2, né, está disponível aí para ser utilizado. Legal. Nessa tela aqui dos métodos de autenticação, tem também um recurso que é bem legal, que são aqui os pontos fortes de autenticação, né? Ou os- esse recurso aqui, ele te permite você criar ali qual é o método de autenticação que você vai permitir na sua organização, né? Então, a gente tem aqui já alguns métodos que são padrão, né? Que é a autenticação sem senha, ou autenticação com o aplicativo do Authenticator. Tem aqui o que a Microsoft chama de Phishing Resistant MFA, né? Que é o MFA resistente a phishing, né? Que vai ser o biometria, o token field2, etc. E aí você criando esses padrões, né? Esses pontos fortes de autenticação, você consegue utilizar isso aqui em políticas de acesso condicional também, tá? De bola, Eric. Legal. Mas eu vi que o MFA sozinho não é suficiente, Eric. Será que isso é verdade? Acontece. Hoje, a tecnologia vai evoluindo, né? Os ataques também vão evoluindo, né? Deixa eu até voltar aqui no mostrado, porque eu estou compartilhando a tela, né? Eu tinha falado que 99% dos ataques são ataques relacionados às senhas, né? E os outros 1%, né? O outro 1% já consegue burlar o MFA, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, ó, do SimSwap, por exemplo, que é, entre aspas, ali a clonagem de número de telefone, né? Então, por isso que o método de autenticação por SMS e o método de autenticação ali por ligação telefônica, enfim, não é um método recomendado pela Microsoft, que ainda tem essas brechas, né? Tem o MFA Fatigue, né, que é um tipo de ataque onde o atacante, após descobrir a senha do usuário, ficava spamando, né, a aprovação de MFA no telefone do usuário. Hoje, para quem utiliza o Microsoft Authenticator, isso está, de certa forma, mitigado, né? Porque, não sei se alguém aí está assistindo lembra, né? No passado, quando você fazia aprovação no Authenticator, você só tinha que apertar o sim e não, né? Hoje em dia já aparece um número para você digitar e aprovar. Então, é justamente para evitar esse problema do ataque de MFA fatigue, né? E tem um ataque de interceptação, né? Que é o ITM, né? Que vai interceptar ali as credenciais, né? E existe também um ataque que ele de certa forma recente, que ele está aqui dentro dessa categoria aqui de post-authentication, né? Que é um ataque de token theft, né? Ou roubo de tokens de sessão, né? É um tipo de ataque onde geralmente vai vir ali por phishing, né?
A gente falando aqui de phishing de novo. O usuário vai ser direcionado para a página de indicação. Ele vai fazer a autenticação legítima, né, colocando o usuário dele real, a senha dele real, vai passar pelo processo de MFA, né, então ele vai fazer a aprovação ali com o Authenticator, vai fazer a aprovação ali com SMS, enfim. E quando ele concluir essa autenticação, ele é direcionado para a tela do portal da Microsoft, né, do 365, por exemplo. Porém, nesse meio tempo, né, durante essa autenticação, assim que ele conclui esse processo, o atacante ele já recebe lá no servidor dele, na máquina, enfim, as credenciais desse usuário, né, usuário e senha, e recebe também o token de sessão daquela autenticação que o usuário fez. Ou seja, ele não precisa passar pelo MFA porque o usuário já fez isso. Então, o que ele faz, o atacante? Ele pega esse token, pode, por exemplo, pegar ali os cookies da sessão, cola no navegador dele e já abre a sessão ali, como se tivesse passado pelo todo o processo de autenticação. Então, é um ataque muito perigoso. A gente já viu casos reais disso ia acontecer, né, com phishing, etc. Onde, um caso ali, né, a pessoa, o cliente, até fica assustado, né? Poxa, mas eu tenho um MFA aqui no meu ambiente, como que aconteceu? Enfim. Então, existem métodos, né, nesse sentido. A gente até Agora, cogitou fazer aqui algum tipo de demonstração nesse sentido, mas aí por uma questão de razões éticas ou de segurança, a gente optou por não fazer, né? Então, é importante a gente entender como que esses ataques aí funcionam, né? Para a gente adotar estratégias aí para tentar mitigar, né? Tentar cobrir ali todas essas possibilidades. É difícil a gente atingir o 100% ali, né? Mas uma solução é 100%, sempre vai ter uma coisinha ou outra, tá? Mas, bom, aí, Henrique, eu vou te devolver aqui uma outra pergunta, tá? Uma outra dúvida. A gente sabe que no IntraID a gente tem possibilidade de fazer integração de aplicações de terceiros, né? Muita gente gosta de fazer o SSO, conectar ali o CRM, enfim. Em relação aos aplicativos no IntraID, né? Que cuidados que a gente tem que ter ali, qual a segurança que a gente tem que adotar? legal, Érico. Até voltando um pouco aí no que você explicou, né? Não existe o famoso bala de prata, né, cara? Aquela ferramenta ali que vai cobrir 100% todos os quesitos relacionados à segurança, né? Então, a gente tenta mitigar o máximo possível, né? Voltando para a sua pergunta, cara, assim, o ponto fundamental aí é você entender o que o aplicativo está pedindo de consentimento dentro do seu tenant, né? Então, o que ele vai fazer ali, né? Ele vai ler, ele vai escrever, entender o fornecedor ali do aplicativo, né? Se é um fornecedor legítimo, que tipo de operação ele vai fazer e que tipo de operação o usuário pode consentir dentro do tenant. É muito importante saber o seguinte: por padrão, né? Você acabou de provisionar um tenant, ele já vem com a opção de consentimento do usuário ativado. Então, é importante saber que, cara, essa não é uma recomendação de segurança, tá? Essa configuração você tem que ir lá no tenant e mudar ela para uma configuração mais restritiva, tá? Por quê? Porque nessa opção o próprio usuário pode chegar lá e aceitar um consentimento do aplicativo que vai fazer um estrago dentro do ambiente, né? Sim. Então, é muito importante a gente saber alterar essa configuração e entender profundamente ali o que esse aplicativo vai fazer dentro do tenant, tá? Esse é o ponto fundamental. Legal. Vou aproveitar aqui, vou compartilhar a tela de novo, tá? Bora lá. Quero mostrar aqui para o pessoal, porque, pessoal, isso é um ponto muito importante, a gente ter essa gestão dos aplicativos, né, que o Henrique comentou. No portal do IntraID, a gente consegue acompanhar aqui, ó, na guia de identidade, aplicativos empresariais, tá? Como o Henrique falou, esses aplicativos aqui, por padrão, fica liberado para os usuários darem esse consentimento, né? Então, acontece, muita gente, o usuário é curioso, né? Gosta de conectar ali a aplicação com Beleza. CRM, outros tipos de aplicativos, né? E muitas vezes ele não sabe que aquele aplicativo ali é um aplicativo que vai gerar algum tipo de risco, não é um aplicativo confiável, não é homologado pela empresa, né? Então, se a empresa não tem esse controle,
vai dar esse tipo de problema, tá? Eu tô até lembrando aqui, teve um caso que eu vi de um cliente que ele teve uma conta comprometida por conta desse risco de aplicativo. O usuário ele deu consentimento para o aplicativo, um aplicativo desconhecido, acessar as informações da caixa de correio dele, tá? E essas permissões podem variar, tá, pessoal? Pode ser permissão para acessar a caixa de correio, pode ser permissão para acessar ali os arquivos do OneDrive, os arquivos do SharePoint que ele tem acesso, enfim. E aí o atacante faz o estrago que ele conseguir, tá? E aconteceu um comprometimento de conta nesse sentido. Então, mesmo a conta tendo MFA, isso pode acontecer. Até me lembrei aqui que nesse relatório aqui que eu tinha mostrado, vou voltar nele, tem esse tipo de ataque aqui citado, ó, que é o consent phishing, tá? É justamente aquilo que eu acabei de falar, que o Henrique acabou de falar, né? Então, o usuário ele dá o consentimento para a aplicação acessa os dados, né? Se for uma aplicação ali não confiável, de algum atacante, alguma coisa nesse sentido, vai dar problema, tá? E aí, como que a gente aplica esse controle, né? Como o Henrique falou, se eu ver aqui na guia de consentimento e permissões, como o Henrique tinha dito, isso aqui por padrão, ele vai ficar nessa opção aqui, ó, por padrão. Se você nunca mexeu nessa tela, ou se nenhum administrador mexeu, o seu tenant vai ficar nessa opção aqui, ó, permitir o consentimento de usuário para aplicativos, tá? Qual que é o recomendado? Você mudar aqui para a primeira opção, tá? Não permitir o consentimento do usuário, tá? Ou então, colocar aqui a opção do meio, que é um meio termo ali, né? Que é você permitir o consentimento apenas para aplicativos com permissões restritas, né? E aí ou permissões de baixo impacto, né, no caso. E aí essas permissões de baixo impacto você configura aqui nessa terceira opção aqui, né? E, e essas permissões, aquelas permissões de leitura, né? Pode ler o e-mail do usuário, né? O perfil do usuário, mas se pedir ali uma permissão maior para, por exemplo, acessar a caixa de correio do usuário inteira, né? Aí você bloqueia, né? E você pode colocar também um fluxo de aprovação nessa opção aqui do meio, tá? Onde você vai definir aqui algum usuário específico ou administrador, para que sempre que um usuário tentar autenticar ali em alguma aplicação de terceiros, ele coloque uma justificativa de para que serve aquela aplicação e manda essa requisição para o administrador e através aqui do painel do Entra ID você consegue aprovar ou não, né? Você vai ver quais são as permissões que aquela aplicação está pedindo e se aquela aplicação ela é confiável ou não. Estou até lembrando aqui do caso que eu vi do cliente, a aplicação chamava EM Client, tá? Depois, se alguém aí for administrador do seu ambiente 365, dê uma olhada aí se existe esse aplicativo no seu tenant, se tiver, corre para remover ele, tá? Boa. Bom, acho que é isso, né? Deixa eu tirar aqui meu ajustamento de tela. Temos uma pergunta, Eric, do José Mendes, né? Como o Zero Trust lida com parceiros e prestadores de serviços que acessam o ambiente corporativo? Cara, isso aí é o acesso condicional, né? Se eu não me engano, já existe até um template de acesso condicional, onde você solicita o MFA para usuários guests, né? Usuários externos, tá? Então, você pode Exato. colocar esse acesso condicional aí, habilitar o acesso condicional no seu ambiente, e você vai estar protegendo aí, né, o seu acesso. Tá legal, Luiz Mendes? É isso aí. Bom, já que começamos a falar de acesso condicional, né? Eu vou pegar o gancho aqui. Quando a gente fala de Zero Trust, né? Zero Trust, ele é um modelo, um conceito, né? De forma resumida, que ele parte do princípio ali que nada deve ser ali automaticamente confiável, né? Então, nem mesmo os usuários ou os dispositivos internos. Então, nada é confiável, sempre verificar, né? Esse aí seria um dos pilares, né? E quando a gente fala de Zero Trust dentro do Entra ID, a gente tem uma ferramenta muito poderosa que é o acesso condicional, que é o que o Henrique comentou. O acesso condicional está incluso nas licenças do Entra ID Premium P1, né? E com ele você consegue criar diferentes condições aí para a autenticação dos usuários, né? O caso que o Henrique mencionou é uma possibilidade, né? Então, se você trabalha com
pessoas externas, né, que acessam o seu ambiente, muito provavelmente ela vai ter ali uma conta de convidado no seu tenant, né? E a partir do momento que você tem uma conta de convidado no seu tenant, você consegue impor condições para que aquela pessoa se autentique de forma segura no seu ambiente, né? Usando o acesso condicional é uma delas. Aí você pode impor uma política para exigir um MFA, por exemplo. Você pode exigir que ela esteja se autenticando em um contexto seguro, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui de novo, tá, pessoal? Vamos mostrar aqui um pouquinho do acesso condicional. Como que o Zero Trust se aplica ao ambiente do Entra-ID, né? Exatamente. Vamos lá, vamos ser mais prático aqui. Então, vamos lá. O acesso condicional está dentro aqui da guia de proteção, ó. Proteção, acesso condicional. Tá? E aqui eu tenho as minhas políticas, tá? Que eu posso criar aqui diferentes políticas, né? Eu tenho várias possibilidades aqui de fazer acesso condicional, né? De criar regras, enfim, de acordo com a necessidade da minha organização, tá? Se você não tem nenhuma ideia de regra que você quer criar, se você não sabe por onde começar com acesso condicional e você quer ter essa proteção, né? Aqui em cima, ó, você tem esse botãozinho aqui de política, nova política usando um modelo, né? Um template pronto, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai carregar para mim vários modelos de política que eu posso criar no meu ambiente. Inclusive, existe um modelo aqui, ó, que é de Zero Trust, tá? Então, são modelos de políticas que você pode criar no seu ambiente baseado na metodologia de Zero Trust, tá? Então, aqui a gente consegue ver exigir MFA para os administradores, MFA para os usuários, exigir que os usuários se autentiquem com um dispositivo em conformidade, né, um dispositivo confiável, uma rede confiável, bloquear a autenticação, legado, né? Tem um aqui que é muito legal, e no caso que são esses dois, na verdade, ó, que são recursos que exigem ali o Entra ID P2, tá? A licença P2, que é o acesso condicional baseado em risco, tá? O que que isso significa? Significa que o acesso condicional ele passa a olhar ali para o contexto que o usuário está se autenticando. Então, vou citar um exemplo. Se o usuário ele autentica agora aqui, né, do Brasil, e 10 minutos depois ele tem uma nova autenticação de uma localidade, sei lá, dos Estados Unidos. Isso vai caracterizar uma viagem impossível, tá? E aí isso vai gerar um risco, né, de entrada suspeita, né, um sign-in risk, e esse acesso desse usuário nessa entrada suspeita, você pode exigir, por exemplo, aqui uma autenticação multifator, né? Então, ele vai ter que passar pelo MFI novamente, né? Mesmo que ele já tenha sido autenticado novamente, tá? Autenticado antes, né? E o outro que você pode fazer aqui é baseado no risco do usuário, tá? Onde você pode exigir que o usuário troque a senha automaticamente caso ele tenha ali uma pontuação elevada de risco. Essa pontuação elevada de risco, ela pode ser baseada ali nesses sinais, né? Como, por exemplo, uma viagem possível, ou um dos sinais que eu sei que a Microsoft monitora é se a senha do usuário está vazada na Dark Web, tá? Através do hash da senha. Então, ela monitora, se ela identifica isso, ela vai marcar no seu tenant lá automaticamente que aquele usuário está em risco, tá? E aí, se você tem uma política dessa, no próximo acesso daquele usuário, ele vai exigir ali uma troca de senha, tá? E isso aqui pode pegar cenários também de ataques, como, por exemplo, o roubo de token de sessão, né? Que o usuário, ele vai identificar ali uma anomalia, né? Naquela autenticação, naquele contexto, e aí pode cair dentro de uma dessas duas regras aqui também, tá? Que é bem legal. E você pode acompanhar essas atividades arriscadas aqui nesse menu, ó. No meu caso aqui, eu acho que não vai ter nenhuma, porque é um ambiente de demonstração, né? Mas aqui ele vai aparecer, né? Quais foram as entradas arriscadas que os usuários fizeram, quais usuários que estão com um nível de risco ali elevado ou não, tá? Então, para quem tem dúvida ali de como começar com o acesso condicional, esses modelos de políticas aqui são muito legais, né? Outra coisa que a gente consegue fazer aqui dentro do Entra ID
seguindo esse modelo Zero Trust, né, que consegue aplicar um Zero Trust aqui dentro da organização, são os contextos de autenticação. Tá? Esses contextos de autenticação, eu tenho até alguns aqui criados que eu vou falar um pouquinho mais. Basicamente, você cria um cenário, um contexto mesmo, né, onde o usuário vai se autenticar e aí, baseado nesse contexto específico, você aplica um bloqueio. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Você pode criar um contexto de autenticação para um site de SharePoint Online mais crítico, vamos supor que ele é um site do financeiro, do RH, enfim, tem dados sensíveis, e você quer falar que para acessar aquele site específico, você quer aplicar uma regra que o usuário, obrigatoriamente, ele tem que estar usando um computador da empresa. Tá? Ele não pode acessar aquele site se ele estiver usando um computador pessoal, por exemplo. Tá? Então, você consegue criar um contexto de autenticação nesse sentido, aplicar nesse site e criar uma regra de acesso condicional para aplicar esse tipo de condição. Tá? Outra coisa que é bem legal aqui, que a gente consegue fazer uma espécie de combo, né, com os contextos de autenticação, é aqui em cima, na parte de funções administrativas. Deixa eu abrir aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu sei que tem muito administrador aí que não conhece esse recurso, tá? Que tem no Entra-ID P1, que são as ações protegidas. Tá? As ações protegidas é um conjunto de ações aqui, que a Microsoft já deixa pronto. Tá? Deixa eu habilitar aqui a lista. Não são muitas ações, mas tem algumas aqui que são bem legais de utilizar. Tá? Que você pode criar um contexto de autenticação, igual aqui no meu. Eu tenho dois que eu utilizei aqui, que é o Hard Delete Users e o Manage Conditional Access. Esse Hard Delete Users eu coloquei aqui, deixa eu voltar aqui na tela anterior. Essa ação aqui. Eu coloquei aqui que o hard delete é quando um administrador vai deletar um usuário permanentemente, tá? Então ele deleta o usuário e depois faz a deleção permanente. Esse hard delete, quando eu criei esse contexto de autenticação e criei uma política de acesso condicional aplicado para um usuário, para um administrador, onde se ele não estiver autenticado ali usando um método de autenticação forte, como o aplicativo do Microsoft Authenticator, ele não consegue fazer a deleção do usuário, tá? E a mesma coisa aqui eu fiz para um outro contexto, que é a edição ou exclusão ou criação de políticas de acesso condicional no meu ambiente, tá? Então isso aqui pode ser muito útil para um cenário, por exemplo, onde você tem lá vou pegar um exemplo real que a gente já viu aqui, tá? Tinha um administrador de TI júnior, por exemplo, ele foi no ambiente de 365, do Entra ID, e criou uma regra de acesso condicional lá com uma condição errada e bloqueou todos os administradores do ambiente. Ou seja, nenhum administrador conseguia entrar no ambiente porque foi criada uma política ali de forma incorreta, de forma equivocada, né? Então, com esse recurso aqui, você já conseguiria criar uma regra de acesso condicional para impedir que aquele administrador consiga modificar isso, tá? Eu até deixei aqui separado para fazer uma demonstração rápida. Essa outra conta aqui que eu deixei, ó, que é um usuário administrador global, tá? Esse usuário aqui é um administrador global, mas ele está dentro dessas regras que eu mencionei. Então, se eu vier aqui, por exemplo, nos meus usuários, né, aqui na lista de usuários ativos, vou simular aqui uma deleção permanente de uma conta, tá? Vou pegar essa conta aqui mesmo, vou mandar deletar ela. Depois eu vou vir aqui na minha lista de usuários excluídos. Deixa eu carregar aqui. E eu vou mandar ele fazer a deleção permanente dessa conta. Deixa eu atualizar a página aqui que está demorando. E o mesmo se aplica para o acesso condicional. Vou mostrar aqui também nessa mesma conta, quando a gente vai tentar editar uma regra de acesso condicional, ele dá uma mensagem de bloqueio, porque o meu contexto de autenticação desse usuário não é o que está na regra. Tá? Então, eu vim aqui, ó, excluir permanente, ele deu falha, tá? Então, vocês viram, eu estou logado com uma conta de administrador global e está falando aqui que eu não tenho privilégio para fazer uma exclusão permanente. Isso por conta de uma regra que eu tenho no meu ambiente, tá? Se eu vier aqui
na proteção, acesso condicional, tá? Vou vir aqui nas políticas, tá? Com meu outro usuário. Se eu clicar aqui para adicionar uma nova política, ele já vai falar aqui, ó, etapas adicionais necessárias, a ação selecionada protegida por um requisito de acesso condicional. Você deseja continuar? Se eu clicar em sim, ele vai me pedir aqui para eu fazer a autenticação com o contexto seguro, que é o MFA ali, sem usar o SMS, por exemplo, né? Se eu clicar em alguma dessas políticas aqui, essa primeira aqui, ele não vai me permitir que eu faça aqui a edição. Tá? Então, o nome da política aqui está bloqueado, ele dá a mensagem aqui embaixo, e a edição ela é protegida ali por um requisito de acesso condicional, eu não consigo mexer, mesmo eu sendo um administrador global. Então, isso aqui, pessoal, isso aqui é Zero Trust na prática, tá? Você controlando aí, literalmente, os seus administradores, as tarefas administrativas no seu tenant, dentro do Entra-ID, tá bom? Bom, queria comentar aqui de um outro recurso, uma pergunta que eu tenho, mais uma dúvida. Deixa eu tirar aqui meu compartilhamento de tela. Agora, mais uma pergunta aí para você, Henrique. Eu já ouvi falar Vai lá. do conceito de ZTNA dentro do Entra-ID. Tá? Uhum. Como é que isso aí funciona dentro do Entra-ID? Como é que é esse conceito aí de ZTNA, cara? Legal. Cara, agora eu que vou estar puxando aqui, né? Compartilhando a tela, tá? Deixa eu me organizar aqui. Eu vou compartilhar a tela para a gente falar um pouquinho da solução, tá legal? Legal. Eu só peço que me dê um ok aí quando já estiver aparecendo, pessoal. Tá aparecendo. Então, beleza. Essa solução, que é o acesso seguro global da Microsoft, né, ela foi disponibilizada de forma geral, né, se eu não me engano, no final do ano passado, enfim, eu não sei a data ao certo, mas essa solução é uma solução de ZTNA, né, a solução de Zero Trust Network Access. O que ela faz, cara? Então, assim, nós temos duas opções aqui, né, na solução. Nós temos o Microsoft Entra Internet Access e temos o Microsoft Entra Private Access. São dois recursos diferentes, são distintos, tá? Eles podem ser adquiridos através de um licenciamento que engloba os dois, que é um licenciamento do Entra Suite. Infelizmente, ele não está disponível em nenhum licenciamento do Microsoft 365, tá, pessoal? É um licenciamento à parte. Ou você pode adquirir um ou outro de forma separada, tá legal? Então, no Microsoft Entra Internet Access, ele vai funcionar ali como um acesso seguro para a internet, tá? Então, isso é bem legal, que é o seguinte, você vai implementar ali, por exemplo, você pode configurar categorias de acesso à internet, né? Funciona aí com a galera mais antiga, né? Como se fosse um proxy, né? Você pode selecionar ali as categorias de site que você vai liberar, né? Ou bloquear, rede social, YouTube, enfim. E também você pode cadastrar as URLs, né, os FQDNs que você quer liberar ou bloquear, tá? E o mais interessante nesse recurso, né, tanto no Internet Access quanto no Private Access, é que é feito um tunelamento através da identidade, né? Então, a identidade aí que vai ser capaz de passar pelo túnel seguro da Microsoft e fazer aquele acesso ao seu destino, tá legal? Então, isso é muito legal, cara. Falando do Entra Private, ele pode substituir, por exemplo, a sua solução de VPN, né? Então, a famosa solução de VPN, que já é uma solução bem antiga, né? Você pode implementar o Private Access para você liberar um acesso a por exemplo, um servidor de arquivos, um acesso RDP a alguma máquina do seu ambiente, uma aplicação, né, que está ali publicada ali dentro da sua infraestrutura interna e você quer fazer com que seja tunelado ali o acesso e através da identidade o usuário vai poder acessar ali o recurso, né? Então, isso é muito interessante, cara. Bom, eu apliquei aqui no meu ambiente, né, de teste, eu estou com uma maquininha aqui de teste, então eu apliquei uma licença trial aqui para demonstrar aqui rapidamente os dois recursos, né? Tanto o Internet Access quanto o Private Access, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o portal do Entra, né? Então, eu estou aqui no portal do Entra, tá? Então, do lado esquerdo aqui tem acesso global seguro, tá?
Esse menu, pessoal, só vai estar disponível a partir do momento que você adquirir a licença, né, e atribuir a licença ao usuário, tá? Funciona como se fosse aí um licenciamento do 365, tá legal? Então, eu atribuí a licença aí ao usuário, a licença do Enter Switch, que tem o Internet Access e o Private Access. Então, para estar configurando, você precisa de alguns passos, tá? Eu vou pegar aqui um primeiro passo, que é o seguinte. Você precisa fazer o download do cliente e instalar aí no seu dispositivo, tá? Então, hoje nós temos o seguinte, né? Nós temos esses dispositivos aqui de forma geral, tá? Para ser utilizado dentro de um ambiente de produção, tá? Então, nós temos o Windows 10 e 11 e o Android aí com os requisitos aí do sistema, tá? É legal que, assim, aqui está falando que o requisito é ingressado no Microsoft Entra, mas também ele, se o dispositivo for um dispositivo híbrido, também é suportado, tá? Então, você pode trabalhar aí com Windows 10, Windows versão 10 e 11, e Android aí também 10 e versão superior. Em breve, né, tá em preview aí já o iOS e o macOS, que vai estar aí disponível também para ser utilizado em breve, né? Então, o primeiro passo é baixar esse cliente aí e instalar no dispositivo lá do usuário, né? Você pode fazer isso de forma, por exemplo, se for um ambiente de Active Directory através de um Group Policy, né? Ou se você tiver já um ambiente de Intune, também você pode provisionar esse cliente aí em massa, tá legal? Então, beleza. A partir desse momento que você instalou o cliente, você vai configurar, por exemplo, para o Internet Access, as políticas. Deixa eu voltar. Políticas de filtragem de conteúdo, né? Então, aqui eu tenho duas políticas, pessoal. Eu tenho uma política que libera alguns sites, né? Libera todos os sites. E uma política aqui de bloqueio, né? Bloqueio de rede social e YouTube, né? Então, a partir do momento que você configurou essa política, você pode utilizar nas regras, conforme eu tinha comentado antes, né? Ou uma categoria, né? Essa categoria já é padrão aqui dentro da ferramenta, é só você ir lá e selecionar a categoria que você quer bloquear ou liberar. Ou você pode trabalhar também com FQDNs, né? Que é as URLs que você quer bloquear ou liberar. E também trabalha com URLs coringa, né? Então, por exemplo, aqui nesses dois exemplos que eu coloquei aqui, eu estou utilizando o Coringa, que é asterisco.youtube.com e asterisco.youtubekids.com. Né? Então, estou bloqueando tudo ali que comece, que termine com o youtube.com ou youtubekids.com. Né? Então, ele vai bloquear ali tudo nessa URL, tá legal? Feito isso, você vai vincular essa categoria dentro de um perfil de segurança. Então, beleza. Então, você vinculou essa categoria dentro de um perfil de segurança. Ele mostra que uma prioridade, né? Essa prioridade funciona como se fosse uma regra de firewall, tá, pessoal? Então, a prioridade que tem maior preferência é a 100, tá? Então, ela tem preferência sobre as outras. Então, o número mais baixo aí, a prioridade é mais alta, tá bom? Feito isso, vamos para máquina, né? A máquina cliente aqui, onde eu já instalei o cliente, né? O que eu comentei ali anteriormente. Então, ele E que está aqui legal que com... você mostrou ali, cara. Só desculpa te interromper, você mostrou ali o perfil, né? É, e Uhum. estava pensando que dá para você criar diferentes perfis para diferentes Exato. usuários, né? Então você pode criar, por exemplo, um perfil para pessoal que é diretoria, que gosta de ter mais liberação, né? Criar um perfil Exato, para, sei lá, o pessoal do marketing que vai acessar mais rede social, né? Com bloqueios, liberações diferentes, né? Então isso é bem bacana. exatamente. Então, eu estou com o meu cliente aqui instalado, né? Que ele fica com um ícone que é try ícone, né? Com as políticas já aplicadas, então internet conectado e private conectado, ok? Então, num cenário aqui, naquela política que eu criei, né? Se eu for tentar aqui, a categoria rede social está bloqueada, né? Então, se eu tentar acessar um facebook.com, vai retornar a mensagem aí de não conseguiu alcançar ali o destino, né? Então, está bloqueado pela política, tá? Assim como outras que eu coloquei lá também, né? O FQDN eu coloquei YouTube, ele até abre a página, né? Mas se eu pesquisar aqui qualquer coisa, ele não vai
trazer resultado nenhum para mim e fala que minha conexão está offline, porque a política lá que eu implementei para esse dispositivo, né, para esse usuário, ela tá bloqueando, né, para esse usuário específico. O outro recurso, que é o private, que eu comentei, eu fiz o seguinte cenário aqui. Eu mapeei uma unidade de rede que ele está buscando essa informação em um servidor remoto, né? Então, essa máquina aqui não faz parte dessa rede, ela está numa rede completamente diferente. Então, esse acesso está sendo feito de forma tunelada. Vou mostrar aqui pelo client, dá para a gente ver. Aqui no encaminhamento de profile, Private Access Rules. Então, nós temos aqui, ó, uma regra, um acesso tunelado. Ele vai conseguir chegar nesse servidor, por exemplo, né, nesse cenário aqui que eu coloquei, como se tivesse um servidor, acessando um servidor de arquivos, de forma tunelada pela Microsoft, de forma segura, através da identidade, e acessando o ambiente corporativo. Então, aqui, por exemplo, nesse cenário, eu poderia também colocar, adicionar mais uma camada de segurança, que é o acesso condicional. Aqui não mostrou para mim, né, não me pediu o MFA, mas eu poderia estar adicionando uma regra de acesso condicional, falando que, olha, para acessar esse recurso aqui, esse mapeamento aqui, o SMB 445, né, tonelado, vai chamar o MFA, o usuário vai se autenticar e só depois disso ele vai liberar o acesso aí para o usuário estar utilizando o recurso, tá? Então, esse recurso do Private Access eu acho bem interessante, cara, muito legal, um recurso aí novo da Microsoft, né? E que tem as características aí de ZTNA e é baseado em identidade. Então, é isso, pessoal, assim, de forma bem Legal. simples, né? Eu trouxe um ambiente aqui para a gente estar demonstrando aqui as possibilidades, né? Tanto do Internet Access quanto do Private Access. Legal, legal, Henrique. Realmente esse recurso ele é muito legal porque a gente consegue aplicar o conceito de Zero Trust através das regras de acesso condicional, né, que a gente comentou aqui. Então, você mencionou aí a parte do MFA, né, mas poderia aplicar as outras condições que eu comentei aqui. Acesso condicional baseado em risco, contexto Exatamente. que o usuário está se autenticando. Então, para acessar um recurso local, ou seja, você está substituindo ali a solução tradicional de VPN, né, nesse caso do Private Access, né, por esse Exato. recurso, a gente aplicando aí também Zero Trust dentro do seu ambiente local, dentro dos seus recursos aí que estão on-premise, né? Isso é bem legal mesmo, tá? Bom, pessoal, a gente já está encaminhando aqui pro encerramento, né? Eu queria agradecer aí a todo mundo que acompanhou, né? Agradecer o Henrique aí, né? Que participou aí, fez um lab aí, mostrou pra gente como que funciona aí o Entra Private Access, o Internet Access, né, do Global Security, que é um negócio bem novo aí da Microsoft, né? Então, agradecer a todo mundo aí que pôde participar, né, pelo tempo de vocês, o Henrique. Pessoal, eu espero que todo mundo aí tenha conseguido aí absorver algum tipo de conhecimento, né, alguma coisa que seja útil aí para vocês, que vocês consigam aplicar no dia a dia, né, dentro do seu ambiente, se você administra algum ambiente 365, né, administra o seu tenant, né? E conte sempre com a BHS, né? Se você precisar aí de apoio, né, para aplicar alguma melhoria no seu ambiente, a postura de segurança do seu ambiente, seja para o seu ambiente Microsoft 365 ou para o seu ambiente cloud, né, seu ambiente Azure, né? A gente está sempre aí para poder ajudar, beleza, pessoal? Então, agradeço a todos aí e muito Pô, obrigado. ficou na dúvida aí, pessoal, agenda uma reunião com a gente, né? A gente tirar dúvida ali, questão de licenciamento, enfim, quer fazer um ambiente demonstrativo também, enfim, entre em Isso aí. contato com a gente que a gente vai estar apoiando Ah, vocês da melhor forma. tem uma última pergunta aqui, ô Henrique, ó. Vamos ver, do Rony Melo. Eu tenho Netscope no meu ambiente e utilizo o Entra para autenticar meus usuários. Seria possível utilizar o acesso condicional para esse cenário? O Rony, acesso condicional pode baseado em falar. licença, né? Se você tiver a licença É, P1 ou P2, você vai conseguir utilizar o acesso condicional, tá, Rony? isso. Se você tem uma integração aí com
o Netscope no seu Entra ID, muito provavelmente você fez um registro de aplicação lá no seu tenant, né? Você consegue colocar esse aplicativo como uma condição, né, de uma regra de acesso condicional, tá? E aí você consegue aplicar Exatamente. esses contextos, tá? Aí tem que ver como que está feita a implementação, tá bom? Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado aí a todos que participaram e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.